você, Tati, nessa época vocês não se conheciam, vocês não, né, não eram casados nem nada, e você tava seguindo a sua vida aqui desde os seus 23 anos. Isso. Você já trabalhou no que aqui? Conta um pouquinho pra nós. Já fiz faxina. Quando eu cheguei, eu vim pra estudar. Então, eu fiquei 6 meses, 7 meses, não trabalhava, só estudava. Aí, eu resolvi ficar. Eu falei, agora eu vou ter que me virar aqui, né? Aí, comecei a buscar o que eu poderia trabalhar. Encontrei uma moça que tinha um schedule de casas e fui com ela. Chegou lá, era tipo 6 casas no dia. E pra quem vem do Brasil, não limpava a casa. Eu chegava no final do dia com os cabelos assim, eu falava, meu Deus do céu, que vida, não quero isso pra mim, né? E aí eu fui uma semana com ela, falei, não. Eu tenho que pegar as minhas casas. Eu não vou ficar trabalhando pros outros. E aí foi um processo. Peguei minha primeira. Depois dessa primeira vai indicando. Qual cidade você morava, Tati? Eu morava na época eu morava em Coconut Creek. Quando eu cheguei. E aí eu fui montando meu schedule. Eu fiquei 4 anos só limpando casa. Com o seu schedule? Com o meu schedule. Você tinha suas casas, seus clientes? Isso. E aí foi onde eu desenvolvi meu inglês. Porque você vai pra escola, você não aprende inglês. Que é que as escolas cheio de brasileiro, você fala o quê? Português. Muitas das pessoas que estão ali é somente pelo visto, não presta atenção na aula. Sim. Pra mim foi essencial. Se eu pudesse voltar atrás, eu faria a mesma coisa. Meu inglês desenvolveu ali e... Tinha muitos clientes americanos. Só americanos. Eu não tinha nenhuma cliente brasileira, só americana. Na minha casa era só coisas em inglês, não queria nada em português, porque eu tava focada, né? Eu vim com um objetivo. E aí eu fiquei nesses 4 anos limpando casa. E eu não tinha, assim, uma visão de eu pôr pessoas pra trabalhar pra mim ainda na época, né? Então eu limpava a casa, fazia outras coisas. Também mandava algumas coisas pro Brasil na época. Eu tinha uma amiga que me ajudava. A gente trabalhou também de vender bolo, comida. Sempre tentando fazer outras coisas junto com a limpeza. E eu me legalizei e falei, agora eu não quero mais saber disso. Lavo minhas mãos, vou procurar um trabalho no escritório, bonitinho. E aí, assim foi. Eu me planejei. Arrumei meu primeiro trabalho, eu trabalhei de valé. Tipo manobrista. Assim, isso, manobrista. Na Land Rover. E aí eu falei, eu vou trabalhar aqui disso pra eu poder abrir portas pra outras. Lá não era tip, era salário. Era salário. Ah, legal. E tip também. Mas era bem pouco, mas tinha também. E aí eu falei assim, vou trabalhar aqui 2, 3 meses só pra pôr ali no meu currículo que eu já trabalhei aqui, né, de alguma coisa, pra poder eu começar a aplicar pra outras coisas. E assim foi. Fiquei 3 meses somente lá e depois, como eu arrumei meu currículo, mandei para algumas empresas. E aí eu fiz 2, 3 entrevistas. E aí as 2 me chamaram e eu pude escolher qual eu iria. E aí eu fui para uma empresa de resorts. Ela é uma empresa de timeshare, né? Que aqui tem muita timeshare. E eu fiquei lá por 5 anos. Uau. 5 anos. Mas também sempre tentando fazer outras coisas. E o que você fazia lá? Eu era da parte do financeiro. Eu fiquei 5 anos na parte do financeiro. Desenvolveu mais o seu inglês ainda. Exatamente, porque era só americano. Não tinha ninguém brasileiro. Só quando eu tava, assim, uns 2 anos pra sair, que aí eu conheci mais uma brasileira que trabalhava lá. Era lá no sul da Flórida. Isso, em Boca Raton. O nome da empresa é Blue Green Vacation, não sei se as pessoas conhecem, mas é uma empresa bem grande. E eu fiquei 5 anos lá, né? E aí foi onde que a gente se conheceu, né? Eu fazia jiu-jitsu lá no Brasil. Eu falei, eu preciso procurar uma academia lá, porque daí brasileiro, o pessoal vai poder me ajudar, me orientar se eu precisar de alguma coisa, de um trabalho, não sei o que. Então esse era o meu foco, o carro, o Uber e a academia de jiu-jitsu. É isso que eu tinha na minha cabeça. E aí logo eu já cheguei assim, nas primeiras semanas eu já encontrei a academia de jiu-jitsu lá em Deerfield. E aí eu já conheci logo ela lá. Mas cada um tinha uma situação de vida diferente e tal. Só treinava junto. Só se conhecia. Treinava. A gente não era nem amigo, assim, né? Conversava lá na academia, tudo bem e tal. E, assim, ela ficou sem treinar um tempo. 2 anos depois, a gente se reencontrou, assim, numa situação nova. E aí, a gente começou a nossa história. A nossa história. 2 anos depois? Sim. Você morava com quem nessa época? Eu tava morando com uma amiga. Tá, era sua roommate. E aí, a gente saiu, né?
A gente saiu, Então. foi pra uma festa brasileira que tem lá, né? Todo ano tem. A Qual festa? É aquele festival brasileiro Ah, que sei. tem, Brasil, sabe? Brazilian Festival. Festival. aham. E aí É forte começou, lá, né? a gente saiu. A gente começou, a gente foi na loja comprar roupa junto, não sei o quê. Ficamos nessa festa, eu, ele e o nosso professor de jiu-jitsu, né, na O época. pessoal lá da academia. O pessoal da academia, e aí ficamos, né, o dia inteiro ali. Depois eles foram me buscar em casa de novo pra gente sair à noite. Começaram E a ter aí uma ele já intimidade deu maior. Ele já deu a entender que. Eu falei, não, a gente deve fazer jiu-jitsu juntos, não pode, porque depois é ruim, né? É, Sim, Ali no daí treino. no ela treino. ela não Você não- nesse primeiro momento ela não Ficou meio ela não me receosa quis, por ela conta falou não. do treino. Falei, Falou, não, depois é. fica todo mundo falando, É, não sei o falei, quê. não. Ela falou isso pra mim, eu falei, putz, tá tudo bem. É porque daí você Mas- pensa, se não der certo, aí daí? fica um Daí vai climão, ficar um né? Mas no clima dia e tal. seguinte ela se arrependeu. Acontece. Um lindo desse, um galã, né? Aí as meninas ficaram, nossa, você é boba, ele é tão bonito. Eu falei, quem sabe Ai, então, gente. né? Aí passou, né? Tipo assim, mas aí eu não falei nada, ele também me respeitou super. Que isso que me apaixonou nele, que ele é muito respeitador, porque se fosse outro homem, ia continuar ali, né? Insistindo, né? E aí passou. Aí Mas aí gente vocês continuaram treinando. Sim. continuamos, aí depois, tipo, nós nos afastamos de Você pode novo, falar o né? nome da Ela academia? ficou, sim, Elite é Force. Ah, legal. E ela fica ficou em sem Lighthouse período, Point. ela ficou um período sem treinar. De novo. E quando ela retornou a treinar, aí já estávamos em outra situação e tal. Já tinha passado um ano? Nem sei, Quase um ano assim, e a gente Depois começou... da primeira investida, já tinha passado um ano. E aí, tipo assim, pra mim, né, não vou nem... Nossa, aí a gente começou a conversar de novo, e a gente, vamos na igreja. Aí eu fui atrás dele, né? Ia ter o churrasco é. do jiu-jitsu. Eu falei, eu vou, vai que ele tá lá. Aham. Eu via que ela tava querendo. Aí ele não tava, eu cheguei lá, eu liguei, eu falei, você tá aqui? Não. Eu falei, mas vem pra cá. Porque você, assim, é o que eu tenho mais intimidade, vem pra cá. Aí ele foi, eu falei, então tá bom, né? Eu tava quase dormindo, ela me ligou, vem pra cá, que tava você não vai vir, trabalhando. não. Aí eu fui no churrasco lá na casa de uns amigos, aí eu falei, não acredito que eu vou sair daqui. Aí eu saí, fui Você lá. também já estava sem esperança? Ou não? Você já Acho que tinha... depois que eu liguei pra ele, né? Talvez. Então, Uma coisa tem. Então, na verdade, o que acontece? Esses 2 anos que até a gente se encontrar, eu falo que foi o meu deserto. Porque foi um ano muito difícil para mim. Eu cheguei aqui e, assim, eu me vi muito sozinho aqui. Isso aqui Você alugou um quarto? Aluguei um quarto, depois um estúdio, depois voltei para um quarto. E aí, nossa, cara, assim, o jiu-jitsu me salvou, assim, porque eu comecei a focar no jiu-jitsu. Eu era muito fraco emocionalmente. Cara, assim, eu passei assim, eu me vi assim, vazio total, uma solidão enorme, uma depressão, muita coisa assim, né, pra resolver na minha cabeça. E eu me entregava todo no jiu-jitsu. Eu só queria saber de jiu-jitsu. Ele competiu, eu competi, né, também. Sim, comecei a competir, né? Mas não fazia dinheiro, né? Porque daí o meu tempo de trabalho era limitado. Tinha dias que eu treinava 2 vezes e tal. Mas, assim, o jiu-jitsu foi muito importante, né? Assim, de ter encontrado ela e de ter, assim, me fortalecido, né? De ter feito amizades lá dentro também, né? Aí nesse churrasco eu falei pra ele, eu tô indo pra Chicago, não tem ninguém pra ir comigo, sabe? Tava indo passear. Eu já tava com tudo comprado, hotel pago, passei tudo. Eu falei, Você ia sozinha. Aí eu falei, tô indo. Eu comentei que eu ia pra Chicago. Ele, nunca fui pra Chicago. Eu falei, Já deu a se você deixa. quiser Ela ir. não comentou, ela me convidou Não, pra ir eu com ela. comentei. Ela Aí ele convidou. falou assim, eu falei, se você quiser ir comigo, né? Ele falou, eu vou olhar minha agenda e te falo. Ainda deu um dia difícil. Aí eu falei, tá bom. Aí acho que 2 dias depois, ele me ligou, minha agenda tá aberta, me manda aí qual é o seu voo que eu vou comprar passagem. Eu falei, tá bom. Aí eu falei, meu Deus do céu. O que eu fiz, né? O que eu arrumei agora, ele vai mesmo. E aí foi assim, né? Nós fomos juntos pra viagem como amigos, super assim, legal. Foi né? muito legal. Amigos, ficantes mais ou menos. Não sabia, né? Que ele também é o que eu te falo, bem respeitoso e tal. Uhum. E, tipo assim, isso daí foi antes do Natal, né? Foi. E aí, quando foi no, tipo, dia 1º de janeiro, daí ele me chamou pra ele fazer um almoço pra mim, eu fui. O que acontece? Vou chegar nessa parte aí. Depois desse período aí, um pouco antes de a gente se encontrar, o que acontece? Eu passei esse momento todo difícil aqui e lá no Brasil, eu ia na igreja toda quarta-feira.
E aqui, tipo assim, eu esqueci, menina. Tava vivendo o meu sonho, né? Tipo assim, esqueci. A principal parte, você esqueceu. Esqueci de quem me trouxe aqui. Um belo dia, uma amiga convidou para ir numa igreja. E eu sempre queria ir numa igreja americana que sonhava em ver aquele Louvores coral, lindos, aquele né? não sei o quê. Então essa menina me convidou para ir lá na igreja. Foi na Calvary. Na Calvary de Fort Lauderdale, né? E aí eu olhei aquela igreja grandona, fui entrando lá, muito legal. E muito grande, e o louvor estava acontecendo lá, estava bem baixinho, né? Porque a gente estava longe, a igreja é muito grande, a gente veio caminhando. E aquele louvor baixinho aí, começou já um negócio aqui no meu peito, né? E você tava sofrendo com o seu isolamento, com o seu deserto, né? Sim, total. E, então esse é um Eu ponto... ainda não tinha aparecido na vida dele. Já pra tinha ler. aparecido. Não. Mas... Né? Então, assim, isso foi um ponto assim, de virada para mim também. Uhum. Foi eu ter ido lá nesse dia. E aí eu fui me aproximando, assim, lá onde estava acontecendo o culto. E aí aquele louvor foi subindo. Cara, quando eu abri a porta, assim, e eu entrei, aquele louvor, bluff, aí meu coração explodiu, eu só chorava. Eu só chorava, não conseguia fazer outra coisa. Eu sentei lá e eu chorava demais, chorava. E eu olhava pra minha amiga ali do lado, ela também chorando, enlouquecida. Eu falei, meu Deus, eu chorava. E aí veio aquela voz e disse assim, aonde você estava, meu filho? Eu falei, nossa, onde que eu tava, mano? Não acredito. O que eu tava fazendo na minha vida, entendeu? Cara, como que eu não percebi isso? E ali começou uma nova história ali pra mim. E aí Deus ficou falando comigo que eu tinha que ler a Bíblia. Fiquei com esse negócio na minha cabeça direto, depois desse dia. Você tem que ler a Bíblia. E eu não lia. Fiquei com esse negócio na minha cabeça. Nossa, que coisa. Mas eu vou ler. Eu falava sozinho comigo mesmo. E aí um belo dia eu tô lá no apartamento onde a gente morava lá. A gente não tava ficando ainda e tal. E aí eu comecei a ler a Bíblia. Peguei a Bíblia e peguei um caderno. E até sentei lá e falei assim, já comecei a ler aqui, viu? E aí chegou um rapaz lá do Pest Control, e aí ele logo chegou, bateu na porta, e aí ele começou a abrir os armários lá e ele perguntou assim, você já chamou aqui a gente semana passada, né? Eu falei, não, chamei. Aí ele falou assim, não, você tem que ter paciência, porque eu vou aqui, eu dou o veneno, elas morrem, e você vem e limpa. Eu falei, não, tudo bem, tal. Ele disse, mas eu vou dar uma olhada aqui e tal. E falou, e eu fiquei ali sentado, ele estava lendo e tal, e ele fazendo as coisas dele. E de novo ele falou assim, você tem que ter paciência. Era um hispano, porque eu vou dar o veneno, elas morrem, você vem e limpa elas depois. Eu falei, beleza. E na hora de ir embora ele repetiu a mesma coisa. Que tipo, eu falei, tá bom, né? Eu entendi que não é pra eu te chamar mais, pelo menos daqui uns 2 meses, né? Aí, beleza, tudo bem. Aí fiquei ali. Daí eu lembro que no outro dia eu fui pra praia, corri. Morava perto da praia lá. Aí voltei caminhando, corri, vim voltando caminhando. E aquela voz na minha cabeça falou assim... Tens que ter paciência. Porque eu vou dar o veneno, elas morrem... E você limpa. Daí eu falei, tá, que coisa, já entendi esse negócio, falando sozinho no meio da rua. Aí veio a voz de Deus e falou pra mim, porque eu queria que mudasse a minha vida, que já tava uma desgraça. Ele falou pra mim, você tem que ter paciência, porque você vai morrer, eu vou te limpar e você vai nascer de novo. Então eu gritei no meio da rua assim, eu falei, nossa, cara, não acredito, mano. E ali... Depois daquele dia eu comecei a ler, ter a prática direto de estudar e orar e ler. E eu tive uma revelação muito grande. Eu já sabia que eu ia casar. E eu estava na situação que eu estava. Eu sabia que eu ia ter um filho, era uma certeza assim, muito grande que eu vi na minha oração. Era uma mulher americana, eu tinha certeza de tudo, assim. Então, eu vi um menininho loiro, assim, nossa, assim, eu falei, tá bom, Deus, eu vou esperar o tempo que for. Eu já entendi, eu não quero mais me meter nisso. Eu quero que o Senhor, uma mulher que o Senhor tem para mim. É engraçado porque aqui é muito fácil a gente se corromper na fé, porque a gente é muito atrás de dinheiro, sim, correria, você não dorme direito, você não faz nada direito, você não tem tempo nem de ir no médico. E aí é muito fácil a gente esquecer, sim, da principal promessa da nossa vida. Porque a gente prioriza muito. E a gente prioriza porque o aluguel vence, porque o carro, porque o seguro, porque não sei o quê. E daí você vai esquecendo, deixando pra depois. E daí vem tu e quer cobrar depois, né? Mas por que eu tô assim?
Mas foi culpa sua. E Você muitas coisas a gente pensa que é o diabo, mas é a gente mesmo que planta, né? E esquece do nosso pai. E a gente tem que estar sempre buscando, fazendo os sacrifícios necessários para estar na fé, sabe? Nós que somos cristãos. Porque senão é muito fácil amanhã eu acordar e não ir mais na igreja, não ler mais a palavra, não aceitar mais, só correr atrás do dinheiro. Mas e aí a conta vem, né? Sim. Você fica depressivo, se isola, não consegue mais nada. Você esquece de você também, esquece. Né? Porque se você tá ali focado, se você tá, né, junto com Deus, você não esquece quem você é. Você não esquece. Eu te falar, a vida que eu tinha, fiquei 2 anos sem Deus, cara, assim, eu não sei hoje, assim, eu respeito todo mundo, mas eu não consigo, eu não sei o que é de mim, se eu não conseguir sentir Deus, se eu não orar, cara, eu não sei o que seria da minha vida, eu não quero, eu tenho, assim, pavor de eu não... E você sente isso muito mais forte aqui do que no Brasil, sim ou não? Sim, total. Aqui a gente tem um encontro com Deus tão forte, porque a gente fica nesse pensamento, o que seria de mim se eu não tivesse ele? Ou estaria entregue a outras coisas, depressão, droga, outras coisas ruins do mundo, né? Total, como eu tava fraco sem Deus, fraquíssimo. E aí onde a gente volta, retornar onde a gente se encontrou. Na viagem. Porque eu tinha eu recebi eu tinha certeza disso. Então tinha esse negócio e eu falava pra ela assim, primeiro porque ela já tinha me dado um não, né? E aí eu assim, calma. Não era o tempo, né? Agora é minha vez de te dar não. Não era o tempo ainda. Eu dizia assim, calma, eu tenho uma pessoa pra mim. Então isso e eu dizia pra ela, olha, eu tô passando por uma fase assim, a gente ia na igreja, a gente não ficava, né, a gente ia almoçar. Eu levava ele pra igreja, vamos pra igreja. E a gente não ficava, americana, a gente não ficava, a gente almoçava junto, a gente não ficava. Falava, gente, que homem. Mas aí você pensava, já que ela me deu um não, eu sei que eu tenho uma pessoa pra mim, porque ela me deu um não, então não é ela. Ele ficava assim pensando, porque ele pedia a Deus uma pessoa. Sim. E como eu apareci, tipo, foi muito rápido, né? Assim, da história que ele tava vivendo antes pra eu aparecer. Então ele ficava, não é ela, né? Tem ainda muito que passar pra chegar essa pessoa. E aí ele ficava, o Deus falou que eu tenho que ter paciência, então não é ela. Aí ele ficava, não quero te machucar. Eu falava, não tem problema, eu também não quero nada sério não, pode ficar tranquilo, né? E aí foi isso, aí nós fomos viajar, assim, sem compromisso nenhum, amigos. E quando a gente voltou da viagem, ele mudou. Começou a me tratar diferente, começou a me tratar como assim, que queria mesmo ter um relacionamento comigo. Eu falei, mudou. O que acontece? Eu tinha o meu amigo que morava comigo, o Maranhão, o Enes, e eu falei pra ele assim, mano, o que você acha da Tati? Ele, pô, mano, você tá doida, a Tati é uma menina super legal, menina família, cara. Que é isso? Aí, beleza, eu fiquei refletindo naquilo ali, e aí Deus falou comigo de novo. A mulher tá aí do seu lado, meu amigo. Você não tá vendo? Daqui a pouco vai passar um aí e vai levar. E eu rapidão, vem aqui em casa. Começou a mudar vou fazer um almoço pra você aqui. Estranho isso, né? E aí chamei ela lá. Aí eu falei assim, olha, o negócio é o seguinte, a gente vai ficar. Antes de ficar, a gente vai ficar. Mas é assim, eu quero casar, eu tenho um negócio... Desse jeito. Eu quero fazer tudo certo. Vamos fazer tudo certo, porque até hoje a gente já fez tudo errado e agora eu quero fazer certo. Aí eu falei... Ela falou... Certo o quê? Aí começou a explicar dentro da igreja, né? Não quero fazer nada antes do casamento. Eu falei, ixi, Maria. E ela simplesmente disse sim, ela aceitou tudo então, aquilo. Tá, né? Boa. Eu falei, eu quero assim, eu quero assado, eu quero certinho, eu quero que a gente case, eu quero que seja bonitinho. Ela falou, tá bom, tô dentro. Eu falei, mano, essa mulher tá doida, né? Eu não sei quem era mais doido, eu ou ele, né? Porque eu vi a diferença nele das outras pessoas, desde o não que eu dei pra ele da primeira vez. Aí eu falei, velho, já passei por tanta coisa aqui, sabe? Deus tá me botando, né? Vamos embarcar nessa aventura. Assim, né? Diferente, né? Nunca... É o que ele falou, a gente já fez tudo errado antes. Vamos fazer o certo, porque eu quero que dê certo. Falei, bora. Então, como eu comecei a ter essas revelações e esse entendimento, aí cara, a palavra vinha toda assim pra mim, do que era casamento, do que era família, qual era a posição do homem. Então, tudo mudou em mim. Porque eu comecei a ler a Bíblia e eu comecei a ter revelações ali, eu comecei a entender qual era o papel do homem. É porque eu nunca tive vontade, assim, realmente, eu não tinha um entendimento do que era aquilo ali. Então, Deus colocou isso tudo dentro de mim.
eu entendi qual que era a função do homem, que o homem era o cabeça da casa, é o homem que vai primeiro, é o homem que morre primeiro, é o homem que é o provedor. Isso tudo eu falei para ela, né? A gente se entendeu claramente e a gente queria a mesma coisa. Então ela topou tudo e a gente, até hoje, a gente é assim, a gente faz tudo junto, a gente é parceiro de tudo. Eu amo estar com ela, né? Ela é maravilhosa. E, então, assim, a gente é muito parceiro em todas as coisas, né? Então... É isso. Aí vocês começaram a nova história.